Antes de dar prosseguimento com o item que estudaremos hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão, e todos que têm aí a orientação, nós vamos ver aqui na primeira página do nosso boletim, Aprendendo a Lidar com a Família. Vamos ver apenas 3 itens. O primeiro deles, a criação do homem. E por que nós estamos fazendo essa revisão? Porque os itens que nós daremos prosseguimento hoje estão todos baseados exatamente nesses 3 aqui. Veja o que é que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós encontramos a solidão do homem. E o que é que diz? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Prestemos bem atenção algumas coisas nesse texto. Primeira coisa, não foi Adão que pediu uma companheira, uma mulher para Deus. A iniciativa não foi de Adão, a iniciativa foi de Deus. E Deus disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Portanto, o matrimônio, a família, é algo do coração de Deus. Não é algo que foi estabelecido aleatoriamente. É algo que Deus planejou. Tudo, absolutamente tudo. Quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só, este sentimento aqui, expresso nessa palavra, não é um sentimento humano, é o sentimento do Criador. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E é bem importante que nós entendamos essa expressão, uma ajudadora, porque daqui a pouco a gente vai ver lá em Pedro, ele dizendo que vós mulheres sede submissas a vossos maridos. E esse texto tem causado muitos problemas, principalmente na compreensão das mulheres no dia de hoje, ou nos dias de hoje, onde realmente há como que um engrandecimento, uma superioridade, ou querer ser superior. E é importante que nós entendamos aqui o projeto de Deus. Ele diz: far-lhe uma ajudadora. E o que é ajudar? Ajudar é estar ao lado de, nem inferioridade, nem superioridade. E aí veja bem, porque Deus disse aqui que faria uma ajudadora? Porque não era só a solidão de Adão. Deus quis que Adão estivesse com alguém para dominar, para administrar tudo que Deus havia criado. E aí nós vamos para a criação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25, para que nós entendamos. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem:
esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Mas o que é que eu quero destacar aqui? É a poesia, é aquilo que Adão disse para sua esposa. E veja bem, quando Adão acordou, ele estava diante de uma mulher que ele nunca tinha visto, porque não existia mulher, existiam animais. Então Adão, ele disse para aquela mulher: você agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Isso significa uma poesia. Adão, ele diz isso para sua mulher, mas isso expressa muito mais do que uma poesia. Expressa respeito, expressa carinho, expressa amor, expressa tudo que um homem pode dirigir para uma mulher. Mas na instituição do matrimônio, versículo 24, o que é que a palavra de Deus diz? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Uma só carne. Homem e mulher. Homem e mulher. Agora, nós vamos entender, a partir do item número 8, tudo que foi dito lá em Gênesis, quando o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nós intitulamos responsabilidade das esposas. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas. O que significa essa palavra submissa? Aquilo que Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora. O que é submissão? Vamos dividir essa palavra. Uma missão, onde a cobrança desta missão é abaixo da cobrança do homem, porque Deus fez uma mulher para ajudar, uma missão, uma submissão. Foi Deus que estabeleceu. Portanto, Deus criou uma mulher para ajudar o homem e que lhe fosse idônea. Aqui não é o pensamento de filósofo, aqui não é o pensamento de psicólogo, aqui não é o pensamento de sociólogo, aqui é o pensamento de Deus. Agora, diante do pensamento de Deus, nós temos duas alternativas: ou obedecemos ou não obedecemos. Mas não é uma invenção de homens, é a estrutura que foi estabelecida por Deus, e está tudo revelado. Vejamos agora a responsabilidade dos maridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, item número 9, responsabilidade dos maridos. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, isto é, com juízo, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que é que a palavra de Deus diz aqui para os homens? Que é um aprendizado lidar com as mulheres,
e tem que saber lidar com entendimento, com juízo. E quem é que vai dar esse entendimento ao homem para conviver com a mulher? Deus, perfeitamente. Deus, Ele vai dar esse entendimento para que o homem saiba viver com a mulher. E aí não precisaria de delegacia da mulher, não precisaria a mulher estar denunciando o homem, não precisaria nada disso. Se o homem tivesse juízo, honrasse, respeitasse a mulher que tem dentro de casa, simplesmente obedecesse a palavra de Deus. Está aqui escrito. Aquele homem que obedece à palavra de Deus não vai nunca na porta de uma delegacia, seja por conta dela denunciando seu marido ou ele reclamando dela, jamais. Por quê? Porque está seguindo o roteiro estabelecido por Deus e não por homens. Delegacia existe quando se transgride a lei, quando se vai além, quando se pratica algo de errado. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o homem, ele tem que saber ser homem. E Deus ensina nós, homens, a sermos homens, como Deus ensina as mulheres a serem mulheres. É Deus quem criou a mulher. Deus. Quem criou o homem? Deus. Então quem é que vai nos ensinar a ser homem e a ser mulher? O Criador. E está aqui na palavra. O que é que diz? Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres. Olha aí o testemunho. O testemunho, para quê? Para que ganhe aquele esposo, caso ele não seja um servo de Deus. E os maridos honrar a mulher, do mesmo jeito que a palavra de Deus diz lá: honra teu pai e a tua mãe, está dizendo para o marido honrar a sua esposa. E o que significa honrar a sua esposa? Respeitá-la. Respeitá-la. Por quê? Porque ela é uma criatura, é um ser feito por Deus, que foi exatamente para acabar com a solidão do homem. Por isso, não é bom que o homem esteja só. Mas como nós falamos ontem, alguém pode optar ou ficar solteiro ou solteira. Deus não força ninguém a casar, não força nem a mulher a casar, nem o homem a casar. Agora, o projeto de Deus é exatamente o matrimônio. Esse é o projeto de Deus. Mas nós vamos agora para o item número 10. E que também nós vamos entender quando em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é que diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E agora nós vamos para o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5, e que nós intitulamos responsabilidades sexuais do casal. Os dois não são uma só carne. E o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, uma mulher casada, ela tem que saber que ela tem responsabilidades sexuais dentro do casamento, e o marido também. Não foi o pastor Gilmar que inventou isso. Quando a palavra de Deus diz aqui:
Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E no projeto inicial, antes do pecado, esse texto é antes do pecado, o que ele diz? E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, como é que marido e mulher dentro de quatro paredes vão se envergonhar? É projeto de Deus, está aqui na palavra de Deus. Homem e mulher. Não foi nenhum filósofo que inventou isso, nem sociólogo, nem psicólogo. Foi Deus que inventou isso aí. Portanto, existe responsabilidade. E o apóstolo Paulo, ele inclusive coloca uma coisa muito importante aqui. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajudardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A mulher, ela negou esta responsabilidade para o seu marido. E o que é que ele vai fazer? Procurar outra. E vice-versa. Pode acontecer também. E o apóstolo Paulo faz aqui esse alerta: a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajudardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é que Deus está dizendo? Que a parte da sexualidade é importantíssima dentro do casamento. Então, aquela mulher que pensa, aquela que é solteira, que pensa em casar, então pense nisso. E o homem da mesma sorte. Claro, casamento é união de corpos. Não existe outra coisa diferente. A palavra de Deus está dizendo aqui. E outra coisa, está dizendo dentro da moralidade, dentro da decência, dentro da ordem, e não da imoralidade, da indecência ou de outras coisas que se ensinam por aí. Dito isso, nós vamos para o item número 11, que é outra parte sensível dentro da família, que é a parte econômica. Responsabilidade econômica do casal com a família. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 7, 9 e 10. Veja o que é que Jesus, de uma forma bem simples, ele diz: ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? E aí Jesus faz uma avaliação dos pais da terra. E aí qual a avaliação? Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que as pedirem. Portanto, existe uma responsabilidade econômica dentro da família, o casal com os filhos, extensivamente a outras pessoas da família. E a palavra de Deus diz isso, repetindo: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Portanto, o casal, os familiares não podem fugir dessa sua responsabilidade econômica. E eu quero dizer aqui a origem dessa palavra economia. Quando nós falamos economia, essa palavra, ela do original grego, oikos nomos. Oikos é casa e nomos é lei.
portanto, uma lei da casa, significando economia doméstica. Se existe a economia de um país, quando Deus estabeleceu a primeira família, a economia começou dentro daquele primeiro casal, e aí foi extensivo a toda a sociedade. Então essa palavra oikos, nomos, é a lei da casa, isto é, uma norma dentro da casa, portanto uma economia, significando que nós, família, temos responsabilidade com os nossos, e se nós quisermos fugir disso, o que é que a palavra de Deus diz? Nós temos negado a fé. Portanto, responsabilidade econômica do casal com a família. E agora nós vamos entrar em 3 pontos importantíssimos que ocorrem em todas as famílias: solução de conflitos familiares. Todas as famílias aqui, em algum momento, não experimentou determinados conflitos. O que significa um conflito? É exatamente quando 2 interesses diferentes se chocam. Um tem um interesse, o outro tem outro interesse, e aí gera o conflito. E como solucionar esses conflitos familiares? Aí nós não vamos resolver os conflitos familiares acionando a justiça comum. Não, nós não somos servos e servas de Deus. A palavra de Deus diz aqui solução de conflitos familiares. Primeiro deles, amor fraternal. 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 5 e 7 a 8. Quando Paulo fala aqui, fala amor, incluindo, abrangendo todas as pessoas, mas este amor, ele se aplica também à família, como parte de solução de conflitos familiares. E o que é que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Portanto, aqui está a resposta para a solução de conflitos familiares. E aí nós vamos abrir aqui um parênteses para dizer algo. Inclusive essa semana mandaram desejando bom dia, e aí diz o seguinte: alguém chegou para o sábio e aí perguntou a respeito de qual remédio para solucionar determinados problemas. Aí o sábio chegou e disse: amor e carinho. Aí a pessoa sorriu. Aliás, ele chegou para o sábio e perguntou: e se falhar o amor e o carinho? Aí sabe o que o sábio disse? Dobre a dose, amor e carinho. Porque se essas duas coisas não resolver, não é na bala que vai resolver. Já viu Deus mandando os seus servos resolver problemas familiares na bala? Já viu? Já leu aonde na Bíblia? Não existe. Então, se o amor e o carinho não resolverem determinados conflitos, e fora disso, acabou. Portanto, amor como
algo para solução de problemas. Segundo, na solução de conflitos familiares, o perdão. Já notou que o amor e o perdão e o amor estão intimamente ligados? Só perdoa quem ama. Quem não ama não perdoa. Por quê? Porque tem o ódio no seu coração. E quem odeia alguém jamais perdoa. E o que é que diz aqui? Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É bem verdade que isso aqui é abrangente, a exemplo do amor, mas é válido para solucionar conflitos familiares. O perdão, ora, se a gente perdoa alguém de fora da nossa casa, como é que nós lhe negamos o perdão? Se nós lhe negamos o perdão, é porque a gente não ama. Se a gente ama, a gente perdoa. E a palavra de Deus está dizendo, é uma outra coisa para a solução de conflitos familiares. Perdão, fulano, eu cometi esse erro, me perdoa. A outra pessoa chega e diz: fulano, eu cometi esse erro, me perdoa. Está resolvido esse conflito familiar. E agora nós vamos para uma outra coisa de conflitos familiares, que é o verdadeiro nó cego. E o que é que a palavra de Deus diz a respeito desse nó cego? Ele tira esse nó cego: herança. Herança. Pense uma coisa. E o que é que a palavra de Deus diz para resolver esses conflitos familiares em relação à herança? Lucas capítulo 12, versículos 13 a 15. Olha o que é que diz. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Como é que alguém vai colocar os bens materiais, as coisas, acima do seu relacionamento familiar? Como é que a pessoa vai ficar intrigada do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, por conta de bens que, quando tiver dentro do caixão, fica tudo aqui? Como é que a pessoa vai colocar as coisas acima do ser humano? E uma coisa que a gente deve aprender: a gente deve usar as coisas e amar as pessoas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Há uma diferença muito grande. E tem pessoas que usam as pessoas e amam as coisas. Está invertido. E quem disse aqui para resolver esse conflito familiar sobre herança? Jesus Cristo. Jesus podia resolver aquilo que aquele homem estava lhe pedindo? Poderia, mas ele não repartiu. E por que ele não fez aquilo? Porque ele conhecia o coração daquele homem. Era um olho grande, era um ambicioso, ele estava cobiçando o que era do seu irmão. E Jesus disse aqui: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Ele estava diante de Jesus, portanto estava diante de Deus, e Deus é onisciente, Ele conhece a gente por dentro e por fora. Então Jesus sabia qual era a intenção daquele homem quando pediu para que Jesus repartisse
aquela herança. Ele estava querendo por uma cobiça, por uma ambição. E aí Jesus deu aqui essa resposta. Portanto, 3 coisas importantes para a solução de conflitos familiares: amor, perdão e abster-se de cobiça. Abster-se de cobiça. Inclusive, há um mandamento a respeito da cobiça. Está em Êxodo. Esse texto eu não coloquei aqui nesse estudo, mas nós vamos abrir aí Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Mandamento de Deus. Olha o que é que diz aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Mandamento de Deus, plenamente em vigor. Nada que for da outra pessoa deve ser objeto de cobiça. É mandamento. Portanto, está registrado na palavra de Deus. Isso é exatamente para que conflitos familiares eles sejam resolvidos. Amor, perdão e abster-se da cobiça. E já caminhando para o final, item número 13, fundamentação teórica e prática da família. Em que a família deve se basear? As palavras de Jesus, portanto, a Bíblia. Aqui está o manual da família. E esse manual jamais será superado como o manual da família. Porque há uma diferença entre pessoas que buscam autoajuda. Autoajuda é quando você chega para alguém que, por uma teoria de homens, vai querer solucionar determinados problemas. O que é muito diferente da ajuda do alto. Vamos pensar alguns salmos que também não estão escritos aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu